Fala, meu povo, como que vocês estão, hein? Espero que todos estejam bem. Hoje eu quero falar com você a respeito desse vídeo aqui, gente. Olha, tá um vídeo muito forte. A teologia da prosperidade é bíblica. Acompanha aí. Mas antes, você que é novo por aqui, deixa a sua inscrição, ativa o sino das notificações e compartilha esse vídeo, deixa o seu comentário, a sua opinião a respeito desse assunto aqui nos comentários. Dito isto, vamos acompanhar o vídeo aí, gente. A teologia da prosperidade está na Bíblia? Como você se coloca diante dessa questão? Claramente, a Bíblia ela é muito clara quando diz que Deus ama a prosperidade dos seus. Então, a ideia de prosperidade, a ideia de um Deus Pai, provedor, não é só aquele de provisão, porque eu sempre digo que a provisão é o socorro que vem para uma necessidade. Mas o Deus de providência é aquele que já preparou todas as coisas de antemão, antes da nossa necessidade. Então eu creio num reino de prosperidade. O reino de Deus é um reino próspero em todos os sentidos. Físico, em termos de saúde, é espiritual, em termos de comunhão com Deus, é emocional, em termos de paz de espírito. Então todas essas questões que permeiam o reino de Deus é bênção, não é maldição. Se Cristo veio para derrubar, né, a parede de separação que existia entre o homem por conta da maldição, as maldições, elas devem, e eu já sou defensor da maldição hereditária, a maldição ela deve ser extinta. Ela Você é defensor da bênção, da prosperidade e da maldição também. Sim, visto que não amou a bênção, ela se aparta de ti. Visto que amou mais a maldição, ela te abraça como um vestido. Então, nós precisamos entender essa dicotomia em que a Bíblia se manifesta sobre a presença de Deus é a nossa prosperidade maior, porque onde a presença de Deus, as trevas vão embora. Onde a luz, não tem trevas. Ok, pastor Vitor, tá contigo aí. Quando alguém pergunta pro senhor sobre a teologia da prosperidade, qual é a sua posição? A minha posição é que a gente precisa diferenciar a prosperidade da teologia da prosperidade. Por quê? A prosperidade, ela é bíblica. Ela está escrita em várias passagens bíblicas. Por exemplo, Jeremias 29:11, João 10:10, Josué capítulo 1, verso 8. Então Deus, ele é um Deus que ele prospera os seus. Agora, quando a gente fala teologia da prosperidade, eu preciso entender do pastor o que ele entende como teologia da prosperidade. Por quê? Porque quando a gente fala teologia da prosperidade, a gente pega do século XX para cá, basicamente, aquilo que é desenvolvido no meio neopentecostal, principalmente, como teologia da prosperidade. Então, se o pastor desenvolver, eu não comungo com a ideia da teologia da prosperidade desenvolvida do século XX para cá com o neopentecostalismo. Aí é uma visão. Agora, a minha visão é teologia da prosperidade, como ela é praticada no Brasil, no meio neopentecostal, e aí a gente vai procurar explicar o que significa, quais são os princípios da teologia da prosperidade. Então ela não é bíblica, ela é uma heresia muito danosa ao reino dos céus. E o grande problema da teologia da prosperidade é que ela não é de toda errada. E aí é que está o grande problema. Por quê? Porque a mentira que mais engana não é aquela mentira totalmente errada, mas é aquela que se mistura com a verdade, aquela que se parece com a verdade. E por isso que muitos crentes têm sido levados por uma teologia pseudo-bíblica. Ela parece ser bíblica, mas ela não é. Apóstolo. Olha, respondendo inclusive a pergunta do pastor Vitor, é o seguinte, a palavra teologia já quer dizer, né, um estudo sobre Deus, né, um estudo sobre Deus, ou vamos até pormenorizar, um estudo sobre o caráter, as características de Deus. Então nós temos a teologia da graça, que se nós observarmos na teologia da graça, nós temos muitos desvios de compreensão e de aplicação. Nós temos a teologia do Espírito Santo, a soteriologia. Se nós observarmos, nós vamos encontrar na soteriologia uma série de equívocos, de falhas que são apregoadas e que são vividas em boa parte ou na maioria esmagadora da igreja cristã evangélica. Então, tudo aquilo que a gente pensa como um braço do cristianismo, nós vamos encontrar as heresias. Até dentro da soteriologia, o que há de heresias praticadas e até ensinadas. Então, quando a gente vai falar de teologia, nós temos que entender que é um estudo sobre um aspecto da nossa fé. Eu vou tirar a tradução de dicionário e dizer estudo sobre Deus, mas é um braço, um estudo dos conceitos da nossa fé. Então, a nossa fé, ela não pode ser pautada numa fé lazarenta. Na minha terra a gente chama assim. Eu tive... já falando alguma coisa anteriormente, de um Lázaro que ganhou a eternidade, que viveu para a eternidade, mas levou uma vida miserável aqui na terra. Então, nós não podemos pensar que a teologia, a que eu estou chamando de teologia da prosperidade, a que nós devemos entender como teologia da prosperidade, inclusive citado por alguns versículos pelo pastor Vitor,
ela é bíblica, porém os desvios que existem no meio da igreja, do cristianismo, em especial a partir, né, dos idos aí de metade do século passado para cá, sim, aí e nós dois vamos entrar em consenso, porque eu vou discordar de muitos pontos, de muitas visões, de muitas apregoações do modo como tem se apresentado isso. Mas, se nós temos aqui, se nós somos homens de Deus, eu creio que nós somos os responsáveis pelo resgate daquilo que é bíblico. E o nosso programa aqui, que é um programa que eu gosto muito, pastor César, não faço lisonja para o senhor, ele é bastante esclarecedor, né? O que eu ouvi domingo à noite de um cidadão me encantou, quando ele disse: pastor, mas aquele programa me traz tanto esclarecimento. E então isso para mim é interessante, quando a gente trabalha nessa questão de limpar a sujeira, porque alguns começaram a fazer sujeira. Eu volto a Lázaro dizendo, viveu uma vida miserável à porta da casa do Senhor. E tirar essa sujeira na teologia da prosperidade, como ela é aplicada, é muita sujeira. Sim, exatamente. Muita sujeira. Por isso, a nossa missão é realmente ser esse servo de Deus, esse faxineiro de Deus. Não, mas vamos lá, a sua referência sobre o Lázaro, da história do Rick Lázaro, você está falando, né? Isso. Mas o que rolou? Qual é o erro do Lázaro? Qual o erro do Lázaro é que ele viveu à porta da casa do Senhor como mendigo. Quer dizer... A porta da casa do rico. Isso, perdão. A porta da casa do rico é pobre. Quer dizer, ele levou uma vida de cães lambendo suas feridas, ele levou uma vida de mendigo, só na convicção do reino futuro. Só na convicção do reino de Deus no porvir. Quando Jesus diz assim, que nós viveríamos 100 vezes mais nessa vida. De famílias, de tudo. Isso é prosperidade, é ter uma família abençoada, esse rico não teve. É ter amigos, é ter tudo. Prosperidade engloba tudo. Jesus, ele decifra ali uma prosperidade do reino dele. Ele diz: aquele que deixa tudo por conta do meu nome vai receber nesta vida. Então ele vai elencando. É família, são bens, é paz de espírito, são conquistas. E ele ainda acrescenta uma coisa em Marcos, que eu acho hiper interessante: com tribulações. Então, pastor, eu vejo muito bem essa história, que eu não compreendo como parábola, mas aí é um outro debate, sobre o Lázaro e o rico. Por quê? Eles são dois extremos, né, que se aplicaram, que a gente pode ver exemplos desses dois extremos na história da igreja. Por exemplo, o ascetismo é a ideia de que a pobreza é bíblica e que a riqueza é maligna. Sim. Então, com isso, na Idade Média, os monges abriram mão da riqueza para viver uma vida de pobreza. São Francisco de Assis é um exemplo disso dentro da Igreja Católica. Por outro lado, você tem um outro extremo, que é aqueles que dizem pobreza é pecado e Deus quer que nós venhamos ser ricos financeiramente. Eu vou até te interromper para dizer assim, olha, o Lázaro era pobre, mas não era uma questão de pecado, porque é ele que foi viver a eternidade. Né? Não, tudo bem, mas os apregadores da teologia da prosperidade, como ela é aplicada hoje em dia, eles vão dizer que pobreza é pecado, que você ser pobre é falta de fé. Então, com isso, a teologia da prosperidade prega um evangelho triunfalista, um evangelho onde todo mundo tem que ser rico. E se você não for rico, isso demonstra que você não tem um relacionamento saudável com o Senhor. E a visão bíblica é uma visão que está no intermediária. Se de um lado você tem um extremo que nega a riqueza e vive a pobreza, de outro lado você tem outro extremo que nega a pobreza e vive a riqueza. Então, qual é a visão bíblica? Eu vejo a visão de Mateus 25:14, sobre a parábola dos talentos. O que a parábola dos talentos nos mostra? O Senhor foi lá, deu a um 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro deu 1 talento. Ou seja, isso mostra pra gente que a distribuição de Deus em todos os requisitos financeiros ou não, ela não é igualitária. Deus não é socialista. Deus dá a cada um conforme a sua vontade. A um ele dá mais, a outros ele dá menos. Só que olha o que acontece na história ou na parábola dos talentos. O que tinha 5 ganha mais 5. O que teve 2 ganhou mais 2. Então esse deve ser o comportamento cristão. Ele deve trabalhar em cima do que Deus concedeu a ele e ampliar isso. Isso é bíblico. Agora, na medida em que ele enterra aquilo que Deus deu ou aquilo que ele quer usurpar o que é do outro, ele já ultrapassou as fronteiras do que é bíblico. Tá, mas aí vocês colocando essa história dos talentos, né? Eu vou até abrir o texto aqui para conferir, porque assim, o texto lá começa falando que o assunto lá atrás, né? Que ele fala as 10 virgens, depois os talentos. O reino de Deus é semelhante a isso. Mas notem que essa prosperidade, esses talentos conferidos, eles não são das pessoas. Eles continuam sendo do patrão. Sim, isso. Porque quando o patrão volta, ele requer, todo mundo devolve. Perfeito. Então, dá pra chamar de riqueza pessoal isso daí? Porque, tipo assim, se você defende a riqueza com base nesse texto
que você recebeu de Deus, mas você pode granjear, você pode não sei o que lá. Mas você não tem direito de fazer o que você quer com esse dinheiro, logo esse dinheiro não é seu. Certo. Porque o patrão vai chegar e vai pedir contas e vamos pegar tudo. Pessoal, e aí, o que você pensa a respeito desse assunto? Deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião. Mas agora eu quero resgatar para você aqui e trazer esse vídeo aqui, ó, do pastor Silas Malafaia, que foi ali recentemente, quando eu falo recentemente, alguns meses atrás, né? Deve ter aí 4 meses, que ele foi ali no podcast e ele falou a respeito desse assunto, respondendo a pergunta lá do apresentador. Veja aí e eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso. Vamos lá. Da teologia da prosperidade. Sim. E é uma mais nova agora de teologia coaching, né? Dessa mistura. O que você acha? É bobagem? Existe mesmo? Deixa eu te falar. E como surge isso? Deixa eu te falar. Teologia da prosperidade é bíblica. Existe o besterol da teologia da prosperidade e a teologia da prosperidade. Qual a diferença? São duas coisas. O besterol da teologia da prosperidade, não, se você não é rico, é porque você não crê. Tá em pecado. Se você não tem, é porque tá em pecado. Isso é besterol. Total, a prosperidade está na Bíblia. Qual é o cerne da prosperidade na Bíblia? Vamos lá. Obediência às leis de Deus. Você quer ser próspero? E prosperidade, eu vou citar textos. E prosperidade na Bíblia não envolve só questão material. Imagino que também prosperidade na saúde, Bíblia vai relação com Deus, família, paz no coração. Tem mais. Jesus disse assim, Lucas 12:15 em diante. A riqueza de qualquer um não consiste nos bens que ele possui. Declaração de Jesus. Deus falando para Josué, capítulo 1, versículo 8. Não aparte da tua boca o livro dessa lei. Medita nele de dia e de noite, para que prudentemente te conduzas e para que você prospere em todo o seu caminho. Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, o cerne da prosperidade, você quer ser próspero? E que não é só dinheiro, e também tem os bens materiais, obedeça às leis de Deus. Agora, besterol da teologia da prosperidade é o que nós acabamos de falar. Agora, teologia coach, com todo respeito, irmão. Isso é brincadeira. Eu sou amigo de Tiago Brunet. Eu sou amigo dele, é um cara crente, um cara direito. Meus irmãos, olha, o que eu acredito, essa é a minha visão, que prosperidade é algo bíblico. Mas as pessoas não podem fazer como muitos estão fazendo hoje em dia, utilizando-se de textos bíblicos para dar respaldo àquilo que Deus não se agrada, como se aproveitar da fé das pessoas, como muitos têm feito. E outros também fazendo barganhas com Deus. Isto aí eu não acredito, não. Acredito sim que Deus prospera, que se uma pessoa buscar Deus, ela é abençoada, Deus honra ela ali no seu trabalho, né? Deus dá para ela a capacidade de possuir bens nessa terra. Eu acredito sim. Agora, do jeito que esse pessoal tem feito hoje, eu não estou falando só de liderança não, estou falando no contexto geral dos cristãos. Muitos irmãos querendo fazer barganha com Deus, outros querendo aí tomar proveito disso. E isso aí, meus irmãos, olha, a conta vai chegar ainda, pode ter certeza. Bom, essa é a minha visão. O que você pensa? Deixa aqui nos comentários qual que é a sua visão a respeito desse assunto. Pessoal, esse aí foi o vídeo. Você que é novo por aqui, deixa a sua curtida nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ativa o sino das notificações e não se esqueça de compartilhar esse vídeo para alguém aí, tá bom? Que Deus abençoe, até a próxima, gente!